impede você de investir na sua marca pessoal? A advocacia carrega um grau de pessoalidade muito grande. Ao mesmo tempo, vivemos em um mundo em que somos constantemente bombardeados de informações, anúncios e qualquer tipo de comunicação. Isso faz com que nossa memória tenha cada vez menos espaço para guardarmos informações. E aí que entra a importância de uma marca pessoal que seja marcante na advocacia. Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, seu podcast de marketing e negócios jurídicos. No episódio de hoje, vamos falar sobre o processo de construção de uma marca pessoal memorável. E para debater esse tema comigo, eu tenho o prazer de receber a Juliana Tranquillini, que é uma experiente executiva de marketing e comunicação, com passagem por grandes empresas como Natura, Havaianas e Shopping Guatemi. Atualmente, a Juliana é cofundadora da Betafly Brand Makers e autora do livro Sua Marca Pessoal. Juliana, seja bem-vinda ao Juridicast. Leandro, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você, com a sua audiência, compartilhando um pouco desse tema tão importante para o mercado jurídico, que é a marca pessoal. Então, vamos lá. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua participação aqui e para a gente começar a falar de marca pessoal, Juliana, pela sua experiência, quais são as preocupações e até medos que levam as pessoas a não olharem para a sua marca pessoal? Olha, Leandro, eu acho que tem algumas preocupações, né? Uma delas, primeiro, é a falta de clareza e conhecimento, talvez eu diria até preconceito sobre esse tema marca pessoal. E preconceito é não conhecer mesmo, não saber o que é, e daí que vem algumas preocupações. Eu acho que uma delas é o medo de parecer arrogante e egocêntrica por não entender o que é marca pessoal. Então as pessoas acham que marca pessoal é autoexposição, autopromoção, e ela fala, não vou falar, né, sobre mim, não quero ser arrogante, o que é um grande erro, na verdade, né? Eu acho que tem um outro fator também, que é o medo de julgamento e das críticas. Esse eu diria que, pela minha experiência, né, e ouvindo muito os meus clientes, eu acho que esse é a principal preocupação, de até o medo mesmo das pessoas, de serem criticadas. Isso acaba paralisando um pouco elas de conhecer e entender o processo do que é uma marca pessoal. E já adiantando aqui, não é sobre você, não é uma autopromoção, né? É como que eu posso mostrar o meu valor para o meu público, para o meu cliente, seja ele quem for, tá? Então eu acho que o medo, ele roda muito em cima disso, né? De medo do julgamento, das críticas, ou eventualmente até de se sentir um pouco arrogante. E nesse quesito, Juliana, um trabalho de marca pessoal, então, não visa apenas fortalecer as virtudes, ou envolve também falar das vulnerabilidades? O trabalho de marca pessoal, ele envolve as duas coisas, tanto as suas virtudes quanto a vulnerabilidade, mas é preciso ter um equilíbrio. Obviamente, a gente não vai expor a marca e todas as suas vulnerabilidades para a tua audiência, né, para o teu cliente, por exemplo. Eu acho que é saber ter um equilíbrio, mas o mais importante é você reconhecer as suas vulnerabilidades e destacar as suas virtudes, que é o que aqui a gente chama dos seus talentos, né? Então, quando a gente fala de uma jornada de marca pessoal, o que a gente traz luz, né, para a audiência, para o teu cliente, é o que você é muito bom, qual que é o teu talento, qual que é a tua virtude, né, que faz você destacar na sua área. Então é mais sobre isso. E aí trazer o equilíbrio. E quando a gente tem clareza, reconhecimento das vulnerabilidades, a gente sabe também como lidar melhor com elas, né? Não é que eu vou expô-la e vou expor as minhas vulnerabilidades o tempo todo, mas como eu lido com elas e uso, né, isso como uma fortaleza, né, para gerar valor eventualmente para o meu cliente. Então eu acho que está mais num equilíbrio mesmo. E desse quesito, qual que é a importância do autoconhecimento para esse trabalho de marca pessoal? Ele é fundamental. Ele é a etapa principal de uma jornada de marca pessoal. É o ponto de partida. Exatamente, é o ponto de partida. Assim, dentro da nossa metodologia, né, quando a gente fala de marca pessoal, a gente tem 3 pilares para desenvolver, né, e fortalecer uma marca. Eu nem falo criar ou construir, porque a marca já existe, você já é uma marca. Então a gente vai fortalecer, a gente vai destacar, né, a tua marca pessoal de acordo com os seus objetivos. Então tem 3 pilares dentro do nosso método, da nossa metodologia, o método Fly. E o primeiro pilar é uma etapa que a gente chama de DNA da marca, que é uma etapa de diagnóstico, que nada mais é do que uma etapa de autoconhecimento mesmo. Se você não se conhece, não se reconhece, né, como uma marca, como uma
potência, você não conhece os seus diferenciais, os seus talentos, o seu propósito, é muito difícil de você expressar isso para o mercado. Então essa é a primeira etapa, da gente reorganizar o que já está lá dentro, né? Porque muitas vezes, por isso que eu falo, a gente não está construindo, já está lá, então a gente traz para o nível de consciência, né, aquela marca, e aí, por que ele é o pilar fundamental? E aí, como você bem falou, é o ponto de partida. Porque ela tem que ser autêntica, para eu começar a trazer a expressão da minha marca, né, e desenvolver uma estratégia de comunicação, eu preciso partir do autoconhecimento para ter autenticidade. E aí gerar conexão com o meu cliente. Então, fica genuíno, fica verdadeiro. Não tô criando aí uma personagem, né? E Juliana, como olhar para um passado de experiências profissionais, né, que muitos advogados, né, já percorreram aí um longo caminho, e organizar uma narrativa que tenha significado para outras pessoas? Eu faço essa pergunta porque eu uso ela bastante, tá, no dia a dia aqui na Javali. Olhar o passado, né, e as nossas experiências profissionais nos faz ser quem somos hoje, né, e não tem como. É muito importante trazer todas essas credenciais, essas experiências profissionais. E aí, na verdade, a gente usa o passado, mas o mais importante dentro de uma jornada de marca pessoal é entender como eu quero ser percebido. Qual é a marca que eu quero deixar no mercado? E aí, obviamente, eu puxo um fio condutor da minha trajetória profissional, da minha experiência, que me moldou ser quem eu sou hoje, né? Me moldou chegar até onde eu cheguei hoje. Então, é importante, sem dúvida, as suas experiências, né, passadas, mas a gente mira muito mais para futuro, quando a gente fala de marca pessoal. E aí a gente tenta trazer um fio condutor de toda essa história, de toda essa narrativa, para a gente ter coerência, né, com a tua história. Eu mesmo fui executiva há muitos anos, hoje eu sou empreendedora, mas a minha experiência como executiva me molda quem eu sou hoje, traz muitos elementos para minha marca hoje, né? Então eu trago esses elementos que são relevantes da minha experiência passada para o meu momento hoje. Eu não sou a mesma pessoa, obviamente, de 20 anos atrás, né? Mas tem elementos e tem experiências que me moldam e que são relevantes eu manter vivo hoje. E, Juliana, tem uma coisa que acontece muito aqui no mercado jurídico, que os advogados, advogadas, eles são muito exigentes, né, com relação à formação, à expertise técnica, e por um lado é plenamente compreensível, afinal, o direito é uma profissão muito técnica, né, e com baixa margem para erro. Mas, por outro lado, eu noto que existem pessoas que não investem na marca pessoal, pois acreditam que precisam sempre se preparar um pouco mais, né, para poder ganhar visibilidade. Isso é uma preocupação válida, de modo geral, claro, ou não? Super válida, super compreensível, e é interessante essa tua pergunta, Leandro, porque te ouvindo me remete muito aos profissionais da saúde, que eu também atendo dentro da Betafly. Eu tenho clientes médicos, e eu coloco quase que numa mesma categoria, médicos e advogados, que é um grupo, um perfil de cliente que a gente atende bastante aqui dentro, e é muito parecido, porque o médico, ele é técnico, né? Ele se torna especialista naquela área, assim como o advogado. E às vezes o que eu percebo, tanto no médico quanto no advogado, é ele querer se desenvolver ainda mais tecnicamente. Só que, o que a gente traz cada vez mais, o profissional, né, liberal, o advogado, o médico, que conseguir entender e perceber que ele precisa desenvolver, né, e fortalecer a sua marca para sobreviver nesse mercado, trazendo, né, outras habilidades, outros soft skills. Se ele entende isso, ele realmente consegue se diferenciar no mercado de hoje, que cada vez mais está complexo, né? Então, eu diria até que querer se desenvolver sempre tecnicamente, ou fazer um outro curso, ou não se sentir pronto, né, para investir numa jornada de marca pessoal, de uma certa forma é uma procrastinação mesmo, né? Porque a perfeição de achar que você precisa, né, ter um outro curso é sempre inimiga do teu progresso profissional. Não tem jeito. A gente tem que começar, né? E a gente fala que começar uma jornada de marca pessoal tem que ser agora, né? Enquanto você vai aprimorando as suas habilidades e conhecimentos, né? Então, por exemplo, a gente atende profissionais no início da carreira, pouco, mas muitos profissionais já mais consolidados em suas jornadas profissionais, que têm 15, 20 anos de experiência, tanto médicos, advogados, quanto executivos e empreendedores. E eles falam, quando terminam uma jornada de marca pessoal,
pessoal com a gente, eles falam, poxa, se eu tivesse a oportunidade de ter tido essa experiência e essa vivência de marca pessoal no começo da minha carreira, talvez eu tivesse encontrado alguns atalhos que facilitariam um pouco mais a minha jornada profissional. Então, a hora de começar é agora, né? Então, eu acho que é mais uma procrastinação mesmo, a gente fica achando que precisa sempre ter um outro curso, um outro, e a hora é agora, sempre. Cada vez mais, uma jornada de marca pessoal, ela traz para você a clareza de como é que você vai se diferenciar dos outros colegas, como é que você vai trazer confiança, né, numa relação que hoje em dia cada vez mais o AI está extrapolando aí a nossa vida. Então, assim, precisa se diferenciar, precisa ter esse capital, né, humano, esses soft skills que são importantes, que não só o técnico. Juliana, você está falando muito sobre jornada, né? Ou seja, então isso não é projeto, começo, meio e fim, imagino, né? E mais, deve tomar tempo, né? Não é uma coisa que você faz da noite pro dia. Sempre, sem dúvida. O método, né? A gente tem começo, meio e fim, mas exatamente o que eu falo pro cliente. A marca pessoal é uma jornada de vida, porque você tá sempre querendo se reinventar, mas o importante é que quando a gente passa, né, pela metodologia, você começa a ter mais consciência e ter clareza das suas escolhas e não se desviar no meio do caminho, né? Falar, meu colega tá fazendo dessa forma, eu vou fazer também, mas talvez para ele funcione, para você não, né? Então, é uma jornada de vida sem você se perder no meio do caminho, sem você perder a tua essência, sem você perder a tua autenticidade. Então, sim, é uma jornada. Porque quando a gente fala de marca pessoal, a gente fala muito de reputação. E reputação você não constrói do dia para noite, né? É uma carreira, né? A reputação é a tua história profissional. E aí, a gente traz intenção mesmo. Quando a gente fala de marca pessoal, é usar todos esses elementos da tua marca que te diferenciam, que facilitam o seu cliente te escolher, e você usa isso numa narrativa, numa estratégia de comunicação coerente com intenção, né? E aí você facilita que o teu cliente te escolha. Legal. E, Juliana, você foi uma alta executiva de grandes marcas brasileiras, ou seja, marcas institucionais, né? E como que na advocacia, né, um advogado deve transitar entre construir uma marca jurídica, né, ou seja, a marca empresarial ali, a marca do escritório, e uma marca pessoal? Essa também é uma dúvida muito comum, tá? Devo gastar energia em fortalecer a marca do escritório ou a minha marca? Excelente ponto, né? Essa dúvida, né, que o advogado tem, e a mesma dúvida que o médico tem, é muito interessante, assim. A verdade é que no final do dia, o teu cliente escolhe você, né? Você é advogado, no caso. Então, eu quero fazer o meu processo com o doutor Leandro, por exemplo, né? Então, assim, é você que eu tô comprando. Quando se fala de serviço, a gente sabe, no final do dia é isso. O que acontece? Marca jurídica, né? Que é a marca empresarial ou marca pessoal. Você tem que fortalecer, antes de qualquer coisa, a tua marca pessoal. Agora, se você é o dono, proprietário de um grande escritório de advocacia, sem dúvida nenhuma, você precisa encontrar, e aí a gente faz isso, esse sweet spot, essa junção de valores e de proposta de valor entre a tua marca pessoal e a marca jurídica, a marca empresarial do escritório, né? Como é que um gera valor para o outro? E aí, os outros advogados que também fazem parte desse mesmo escritório também precisam fortalecer as suas marcas pessoais, que vai gerar valor para a marca do escritório, entendeu? É um ganha-ganha importante. A marca pessoal fortalecida gera valor para a marca do escritório. A marca do escritório fortalecida também gera valor para a marca pessoal de cada indivíduo advogado, né? Mas agora, para quem tá começando, eventualmente, o escritório e até a carreira, onde colocar mais energia? Até porque, para quem tá começando, muitas vezes vai ter limitação de tempo, de recursos financeiros, de pessoas. Sem dúvida nenhuma, assim, sem problema nenhum em dizer, é a marca pessoal. Se você tá começando como advogado, fortalecer a sua marca pessoal. É o seu nome que precisa ser estabelecido nessa primeira etapa. E é importante essa pergunta que você tá falando, porque, assim, marca jurídica, né, empresarial ou marca pessoal, em que momento? Depende do momento da tua carreira. Na maioria das vezes, chegam advogados para mim e falam assim, já tô cansado, né, de trabalhar tanto, eu quero que o meu escritório rode sozinho, sem depender da minha hora e tal. Aí é a hora de fazer a inversão. É a marca institucional. Exato, aí é a hora de fazer a inversão. Mas ele precisa ter consolidado a marca pessoal na sua trajetória, né? Então, geralmente, quando a gente fala de uma projeção de carreira,
no começo, muito forte a marca pessoal, para estabelecer no mercado o seu nome, né, a sua marca. E aí, dependendo dos teus objetivos, né, profissionais, como marca, de futuro, aí faz a inversão ou não, depende de cada objetivo de marca, né. Interessante. E, Juliana, eu vi recentemente um estudo que mostra que hoje uma pessoa aqui no mundo ocidental é impactada por até 5.000 marcas e mensagens publicitárias por dia, ou seja, é um volume assombroso, né? E aí a questão que eu tenho é, quais são os desafios, né, nesse contexto de muita informação, muita propaganda, muitas marcas, seja elas pessoais ou não? Como é que eu construo uma marca pessoal que seja memorável, né? Porque, afinal de contas, se eu vou ver 5.000 marcas no dia, no final do dia, como é que eu vou lembrar de alguma delas, né? Nossa, super desafiador mesmo, né, no mundo de hoje. Eu acho que isso que você traz, né, dessa saturação de informação, de exposição, principalmente nas redes sociais, né, essa necessidade de autenticidade nesse ambiente que é muito superficial é muito importante. Então, se manter autêntico, né? E eu acho que tem uma coisa que é bem importante para você fortalecer e tornar a sua marca memorável, é ter consistência ao longo do tempo. Isso faz muita diferença. Você não tá num lugar, depois ir para outro, depois ir para outro, depois ir para outro. Se você tem uma consistência na tua estratégia de comunicação, é fácil com que o seu cliente alinhe essa expectativa, né, do que você vai entregar, do que você gera de valor e do que de fato você entrega, né? Então, óbvio que a gente tem que se adaptar, né, evoluir as mudanças, mas a consistência no seu posicionamento é muito importante. Então, eu acho que é ficar atento mesmo para esse mundo superficial que a gente vive e ter bem clareza e consistência na estratégia da comunicação, não se perder, sabe, no meio dessa superficialidade que a gente vive. E nesse sentido, Juliana, eu queria até voltar para o começo da nossa conversa aqui, que a gente falou sobre autoconhecimento. Qual que é a importância de se ter um propósito que seja claro para a construção dessa marca pessoal? O propósito, ele é um norte, ele te guia, né? Ele vai ajudar a você ter segurança na tomada de decisão, nas ações que você vai ter na comunicação, né? Então ele traz um significado muito importante e uma direção para tua marca. Isso é super importante. E ele ajuda, obviamente, te diferenciar dos outros colegas, porque ainda que eu estou falando com um advogado da mesma especialidade, da mesma área, do mesmo nicho, cada um tem um propósito diferente. É fato, não dá para ter o mesmo propósito. E eu sempre, quando eu tô discutindo com o meu cliente, né, a elaboração do seu propósito, eu falo, fecha o olho, traz no teu propósito, lê ele. Esse propósito, ele é teu ou serve para qualquer um outro advogado da sua especialidade, no caso, né? Então, isso é importante, porque às vezes as pessoas escrevem um propósito que pode servir para qualquer um outro advogado, mas não, esse tem que ser... É genérico, né, às vezes. Exatamente. Não pode ser, tem que trazer elementos da sua marca. E a forma com que a gente escreve o propósito, ela é muito simples, mas tem que ser seu, tem que ter elementos da sua marca. Então, o propósito, ele muito bem definido, ele vai gerar confiança, lealdade, tanto para os seus clientes quanto para os colegas, né? E é uma forma de você conseguir conectar com o seu cliente, o propósito. Então, é bem importante. Ele te dá um norte, ele te guia, assim, né? Ele é um elemento bem importante dentro da jornada de marca pessoal. E no fim ele pode ser considerado uma fonte diferencial, né? Tô entendendo aqui. Sem dúvida nenhuma. E é, né? E nesse ponto, você poderia compartilhar com os nossos ouvintes algumas perguntas que eles poderiam se fazer para avaliar em que pé que eles estão, né, na sua marca pessoal? Tem algumas perguntas que eu posso deixar aqui que são perguntas importantes. Primeiro eu vou pegar o gancho da sua pergunta, né? Qual que é o meu propósito e como ele guia as minhas ações, né? Como o meu propósito guia as minhas ações? Eu acho que essa é uma pergunta importante. A outra é, o que me diferencia dos meus colegas advogados na minha área de atuação, né? E aí, engatando na outra pergunta seria, por que o meu cliente me escolhe? O que faz ele me escolher? Não só tecnicamente, tira a questão, porque eu sou formado no... Tem especialização. Não tecnicamente, não é pela questão para as suas credenciais. Por que o seu cliente te escolhe? Isso é uma pergunta importante. E quais são os seus pontos fortes, né? Suas habilidades?
que te destaca e te diferencia dos teus colegas? Eu acho que essas 4 perguntinhas, 3 ou 4 que eu deixei aqui, pode ajudar aí os nossos ouvintes advogados, e eu sugiro, inclusive, fazer uma provocação de que cada um deles escreva, porque quando a gente escreve, é muito fácil você tangibilizar, porque às vezes eu faço a pergunta, né, o que te diferencia do teu colega? O meu cliente, eu já sei que me diferencia. Tá, escreve para ver se isso faz diferença. Então eu vou provocar aqui os teus ouvintes, Leandro, a responderem para eles mesmos essas perguntas. Ou seja, é um exercício que envolve reflexão, né, e tempo, tem que eventualmente maturar um pouco essas perguntas, né. E aí, Juliana, eu queria voltar lá no começo, mais uma vez, que você falou que, né, existe um receio muitas vezes das pessoas em fazer um trabalho de marca pessoal para não parecer uma autopromoção, né, e aí nesse quesito, como fazer isso, né, ou seja, como eu faço um trabalho consistente de marca pessoal sem que pareça uma autopromoção vazia? Primeira coisa, depois de passar pelo autoconhecimento, né, da etapa de DNA da marca, é você entender claramente quem que é o teu cliente. Qual é o perfil de cliente ideal que você trabalha hoje? E escrever esse perfil. Eu geralmente gosto de definir, de escrever 2 ou 3 perfis de cliente ideal. Só que não é simplesmente entender demograficamente, homem com tantos anos, o que mais? Né? A gente usa uma ferramenta de designer thinking, que é o mapa da empatia aqui, para tentar entender as emoções, a dor desse cliente mesmo. E quando eu uso o mapa da empatia, eu visto o sapato do meu cliente, entendo muito mais do que dados demográficos. Então, não estou falando de dados demográficos. Primeira coisa entendi o meu cliente, entendi a dor dele. Quando eu entendo a dor dele, eu começo a trazer elementos, né, da minha marca, dos meus talentos, e trago isso como eu resolvo a dor dele. Aí, a gente sai da autopromoção. Não é sobre mim, é sobre a dor, o problema do meu cliente. Então, como eu resolvo a dor dele? Quando eu entendo quem é ele com profundidade, eu consigo trazer a solução do problema dele através de elementos da minha marca, que é o que a gente chama de proposta de valor da sua marca. Ou um pitch. Então a gente escreve o pitch, que é a proposta de valor da sua marca, para cada um desses clientes que a gente definiu como cliente ideal do advogado, por exemplo. E aí eu trago isso como um elemento de conteúdo mesmo da marca, para expor isso na narrativa, seja ela online ou offline. E aí eu desloco o ego, não é sobre mim, é sobre o meu cliente. Então eu estou aqui o tempo todo para resolver a questão do meu cliente. E aí eu falo sobre ele, eu não falo sobre mim, eu falo sobre o meu cliente. Então basicamente esse shift que a gente faz de deslocar mesmo, né? Falar sobre mim, ou não vou falar sobre mim, eu vou falar assim, com a experiência que eu tenho, com esse talento, o meu problema, ou eu resolvo o problema do meu cliente dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Então é mais sobre o outro, né, do que sobre você. E na advocacia isso é importante, porque eu vejo muitos profissionais, né, investirem em comunicação, em marca pessoal, mas muitas vezes falando de si, falando das premiações, falando de eventos que participaram, que são elementos importantes, né, também numa comunicação, mas que dificilmente, creio eu, Juliana, que vai criar conexão lá no cliente, né, dele. É importante, mas eu sempre... É como você traz isso na sua narrativa. De que forma você traz. Você pode trazer, e claro, isso é também parte da tua marca, é um diferencial. Mas não é só por isso que o teu cliente vai te escolher, né? Eu acho que isso, ele pode estar no meio de uma narrativa menos exposição e mais resolver o problema do cliente. Então, olha, eu fiz um curso aqui em Stanford que está falando exatamente sobre isso que você está me trazendo. Olha só o que eu aprendi, talvez se aplique aqui em você. É sobre isso, é sobre isso, é sobre isso. Eu não tô dizendo, eu me formei em Stanford. Olha, o que você tá trazendo é muito importante. Na última aula que eu tive no curso de Stanford que eu fiz, foi assim. Acho que dá pra gente, sabe? Então, é a forma com que você traz, né? E a gente fala isso na jornada de marca pessoal, é o como. Como que você organiza a tua narrativa. Então, isso faz muita diferença, né? Com certeza. Nosso papo tá muito bom, mas tá chegando no final. E como última pergunta aqui, né? Não tem como deixar de a gente falar de produção de conteúdo. Afinal, a gente tem redes sociais, temos, enfim, aí diversas plataformas que permitem, né, a gente se expor através de conteúdo. E aí, nesse quesito, o caminho é apenas falar do trabalho em termos técnicos da carreira ou também há espaço
para trazer uma dimensão mais pessoal e até humana? Tem espaço para ambos. Depende do que cada pessoa, né, do que cada profissional, do que cada advogado se sente mais confortável em expor. Eu sou super contra regras prontas, Leandro, assim, né? Alguns profissionais do marketing digital falam, você precisa expor a sua vida pessoal porque... Alguns definem até percentual. Exato. Porque daí se você tá passeando com o teu cachorrinho, o cliente vai gostar do cachorrinho e vai fechar o contrato com você. Não vai, tá? É legal? É legal para quem se sente confortável. Eu não gosto de fórmula pronta. Eu acho que, assim, tem espaço para ambos. Mas quando o meu cliente, né, quando a gente está falando aqui no conteúdo online, principalmente, e ele se sente confortável em expor a vida pessoal, eu falo, vamos definir um recorte da sua vida pessoal que vai gerar valor para sua marca profissional. Não vai ser vazia. Então, sei lá, por exemplo, você aprecia vinhos, e vinhos é um momento onde você tá no lazer, descontraindo com os amigos, porque você, enfim, traz um contexto daquele recorte pessoal e contextualiza que significado que aquilo tem pra tua vida e compartilha. Agora, não dá pra compartilhar conteúdos pessoais vazio, simplesmente porque o coleguinha também tá compartilhando. Não. O que aquilo significa pra você, o que aquilo gera valor pra sua marca. Isso é muito importante. Não dá pra fazer e expor, e também não vai expor toda a sua vida pessoal. Então, depende do objetivo, depende se o profissional se sente confortável, tem espaço, mas precisa saber usar recortes da tua vida pessoal para gerar valor, porque senão é um tiro no pé. Você pode, né, ir totalmente contra e começar a expor tua vida pessoal e pior, né, você pode queimar aí tua marca. E eu vejo, Juliana, muita gente não querer fazer trabalho de marca pessoal porque fala assim, não, mas eu não quero expor minha vida pessoal. Perceba que também tem até essa confusão. E é legal você esclarecer que são coisas distintas e que não necessariamente elas precisam dar juntas. Sem dúvida. Não vamos seguir regras prontas. Eu acho que se expor, né, tá visível, é importante para você ser lembrado, sem dúvida nenhuma. Mas precisa ter estratégia, precisa ter intenção e precisa estar alinhado com os seus valores, com a sua essência e com a sua identidade. Porque senão, se você não se sente confortável, não vamos avançar o espaço, sabe? A gente é muito cuidadosa e respeita os nossos clientes. Obviamente, precisamos sair da zona de conforto, mas não pode quebrar os seus valores, sabe? Tem cliente que não quer expor a vida pessoal e não expõe. E tem cliente que quer, e aí a gente define de forma estratégica, né? Então, isso é bem importante mesmo. Tem que ter estratégia também, né? Tem que ter estratégia. Muito bom. Juliana, nosso episódio chegou ao final e eu agradeço imensamente a sua participação aqui no Juridicast. Foi um episódio aqui que eu acho que você trouxe pontos muito importantes sobre esse tema de marca pessoal. Muito obrigado. Eu que agradeço novamente o convite e à disposição aí para troca, se a audiência quiser entrar em contato. Para mim é um prazer. Pode deixar meus contatos aí, tá bom? Tá legal. Obrigado. E se você gostou desse episódio, não esqueça de avaliar a gente no tocador de sua preferência. E lembre-se que o Juridicast é produzido pela Agência Javali, especialista em marketing e negócios jurídicos. Vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.